Nós estamos aqui sempre falando de inovação no agronegócio. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre inovação. Eu vou conversar com Murilo Pinheiro, que é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE. O nosso tema de hoje será: a inovação pode impulsionar o próximo ciclo do agronegócio. Murilo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar falando aqui contigo. Muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Tamo junto, vai ser bom falar de inovação. A gente está num momento, Murilo, que assim, eu acho que eu nunca vi tanta efervescência. As coisas acontecendo numa velocidade muito grande, a tecnologia aparecendo, cada dia facilitando mais o trabalho, e parece que cada dia que passa, quanto mais inovação a gente tem na mão, mais trabalho a gente tem e mais difícil é de ganhar dinheiro, cara. E no agro não é diferente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Me fala uma coisa, eu quero entender o que é a Federação Nacional dos Engenheiros. Me conta, por favor. Então, a Federação Nacional dos Engenheiros é uma federação que compõe 18 sindicatos de engenheiros estaduais. Então, são 18 Hum. estados que participam da nossa federação. A federação compõe mais ou menos 700 mil profissionais, engenheiros. E nós temos aí esses 18 estados que fazem parte dessa federação que a gente discute as questões da sociedade, discute o sindicalismo brasileiro, discute propostas de crescimento e desenvolvimento do país. Esse é o conjunto de ações da federação. Na verdade, participamos de tudo que está aí com a sociedade. Tudo que envolve a tecnologia, a engenharia, nós participamos. Tá. Existem várias classificações de engenheiros. Todos eles estão envolvidos aí? Todos eles fazem parte da nossa federação. O sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, nós estamos em torno de 350 mil profissionais. E Perfeito. todos os ramos da engenharia, desde engenharia de alimentos, mecânica, elétrica, eletrônica, e assim por diante, de todo tipo vamos dizer, de navegação, engenharia naval, também de aviação, e assim por diante. Onde é que entra o agronegócio aí, Murilo? Nós temos um engenheiro agrônomo, né? Engenheiro agrônomo, nós temos um engenheiro também civil, engenheiro mecânico, porque no agronegócio tem muito maquinário, né? Então, nós temos muita. O agronegócio pega uma grande parte da engenharia. Tem a engenharia de alimentos também, e assim por diante, né? De meio ambiente, tudo isso faz parte do agronegócio também. E é interessante, porque quando a gente começou a falar de agro, começou a falar de engenharia, a gente lembra sempre do engenheiro agrônomo. Mas esses outros ramos da engenharia, parece que a gente não lembra, né? Você falou do engenheiro civil, ele está presente o tempo todo. Vai construir um armazém lá na Tá? propriedade rural, precisa de um engenheiro civil. Engenheiro de alimentos está presente na Engenheiro indústria, por mecânico, exemplo, né? engenheiro mecânico está presente. Engenheiro Engenheiro mecânico. industrial, entendeu? De produção está presente. E assim, quando você olha o agronegócio, você vê que pega um ramo muito grande da engenharia. Bacana. Vocês têm um E a projeto que se chama. engenharia, Ah, se você pois me não. permite, a engenharia está presente em tudo. Tudo que nós fazemos tem engenharia. Então, quando a gente diz aquele assunto é da engenharia, sim, mas pega aí um grande leque de engenheiros. É bacana, bem legal. Vocês têm um projeto que se chama Cresce Brasil, e que está completando 20 anos. O que é esse projeto, Murilo? Esse projeto, olha, nós criamos esse projeto em 2006. Nós iniciamos esse projeto. Na época, nós entendíamos que era necessário que os engenheiros colocassem a cabeça para fora da terra e discutissem as questões da sociedade, apresentando propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país. Lá, nós fizemos, naquela época já, nós fizemos 30 seminários ao longo do Brasil todo.
E cada um dos seminários discutindo, por exemplo, o agronegócio, por exemplo, meio ambiente, transporte, habitação, sabe? A parte elétrica também, a parte civil. Então, nós estamos discutindo todas essas questões. Fizemos seminários e montamos um caderno com cientistas, com profissionais da área, com academia, com entidades que poderiam estar discutindo a engenharia e com a população. Nós discutimos isso e apresentamos, na época, o primeiro caderno do Cresce Brasil, em 2006, a todos os candidatos a presidente e governadores do país. Na época, o Lula era candidato à reeleição. Nós apresentamos para ele também, né, como a todos os candidatos. Inclusive, dentro do debate daquele ano, quatro dos candidatos a presidente estavam com o nosso caderno na mão, do Cresce Brasil. Olha, É um caderno parecido com esse aqui, ó. Cresce Brasil, esse é o último que nós lançamos. Então, eles estavam com o caderno na mão. E o Lula, naquela oportunidade, disse o seguinte: eu, sendo reeleito, eu vou procurar vocês, eu vou pedir para procurar vocês. Isso ele fez. Quando ele foi reeleito, ele pediu para 3 ministros irem conversar conosco. Então, nós fizemos uma apresentação aos ministros do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. E aí, depois de muita discussão, nós apresentamos, junto com os nossos cientistas, com cada um daqueles que fizeram parte desse estudo, nós apresentamos aos ministros. E, a partir daí, foi lançado o PAC. O PAC foi o espelho, PAC 1 foi o espelho desse projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Obviamente, o PAC saiu muito mais robusto, até porque tinha muito mais outras coisas que eles queriam discutir, mas ele foi baseado no nosso Cresce Brasil, a ideia do nosso Cresce Brasil, que era projeto factível. Não adiantava nós colocarmos um projeto magnânimo que não fosse executivo, que não fosse executável. Não é? Então, nós apresentamos esse projeto, falamos do crescimento do país, falamos de ciência e tecnologia, falamos de habitação, falamos de educação, falamos do crescimento, quanto seria o crescimento do país naquela oportunidade, da falta de engenheiros, da necessidade de mais engenheiros. Isso tudo criou um baita de um projeto onde nasceu o PAC. E, a partir daí, a cada 2 anos, nós realizamos vários seminários de novo, trazemos especialistas e apresentamos novo projeto. Aí, em 2008, nós apresentamos a todos os candidatos a prefeito do país, de capitais, né? Não deu para ir para todas as cidades, mas todas as capitais nós apresentamos. E grandes cidades também. E aí, 2 anos depois, nós apresentamos de novo aos candidatos a governador e presidente, e assim por diante. E esse último nós lançamos agora, em junho. Também iremos apresentar a todos os candidatos a presidente e governadores do país, para que a gente possa dar uma contribuição no plano de governo de cada um deles. Esse é o Cresce Brasil. muito bem. Ô, Murilo, o Brasil é riquíssimo vamos falar de riquezas naturais, né? Vamos falar de minérios, vamos falar de solo, sol, energia, clima. O Brasil é riquíssimo. Porém, nós ainda somos um grande exportador de commodities. Por exemplo, vai o ferro, vem o aço, vai a soja, aí vem a ração, vem tudo aquilo que é derivado. Qual é o papel da engenharia nessa mudança, nessa transformação, de fazer com que o Brasil pare de mandar a matéria-prima e depois traga de volta produtos já aprimorados? Essa é a nossa grande luta, para que o Brasil não fique nessa questão dos commodities, para que a gente possa, por exemplo, explorar as terras raras, fazendo daqui um produto pronto e apresentando e exportando um produto pronto. Para isso, nós temos algumas discussões em cima disso. Por exemplo, nós temos que pensar na reindustrialização dessa forma. Nós temos que pensar na capacitação dos nossos profissionais. Agora,
Basicamente, tem que diminuir juros e impostos para poder crescer o nosso país, para ser competitivo com o resto do mundo. Aí está a complicação, viu? Porque o juro do estratosférico do jeito que está, a gente realmente não Exatamente. vê solução para nada, né? No comércio, Não, na indústria, exatamente. no agronegócio, quer dizer, ninguém consegue, né? Realmente, nesse ponto, você tem razão. Mas, tirando isso, tirando esses fatores, qual pode ser a contribuição da engenharia nesse processo? Olha, a contribuição da engenharia é em todo o processo. Nós temos que, por exemplo, discutir como é que nós podemos estar aqui trabalhando nessa direção. Por exemplo, a federação fez um seminário discutindo chips, semicondutores, aonde nós entendemos que é necessário, se faz necessário, que nós tenhamos aqui fábricas fabricando chips, fabricando semicondutores, que são matérias essenciais para o desenvolvimento e o crescimento do país. Então, nós não podemos ficar aquém desse processo. Essa é uma discussão que nós temos frequentemente. Nós entendemos também o seguinte: nós precisamos produzir alimentos, transformar o conhecimento gerado no país em desenvolvimento econômico, empregos qualificados, maior valor agregado para toda a cadeia do agronegócio. Então, esse é um processo que precisa ser adotado. É um processo que nós temos que cada vez mais aprimorar. Então, isso tem tecnologia, engenharia e desenvolvimento. Murilo, durante muitas décadas, as grandes mentes do Brasil foram para fora. Exatamente. Produzíamos grandes cientistas, engenheiros fantásticos. Acabava que o pessoal lá de fora vinha, chamava, pagava um salário muito bom e o pessoal ia embora. Como é que nós estamos hoje? As nossas mentes estão ficando no Brasil? Quando você fala, por exemplo, temos que fazer chips. Cara, a gente precisa de tecnologia e precisa de material humano muito sofisticado para isso. Esse material humano, essas pessoas, elas estão aqui no Brasil? Ou ainda continuamos a exportar as grandes mentes? Veja, nós temos aí uma contradição, né? Mas eu acho que é importante essa sua fala e é bem oportuno. Primeiro, eu acho o seguinte: nós aqui, capacidade técnica do Brasil não fica aquém de nenhum país. Nós temos condição de avançar cada vez mais. Existe uma preocupação muito grande na academia e nas grandes universidades, que é o quê? Você forma um profissional aqui, ele vai estudar fora, ele vai fazer um curso de aprimoramento fora. E nós temos assim a consciência de que o nosso profissional tem uma inteligência e tem um conhecimento muito importante. Então, quando ele vai para lá, normalmente ele é capturado pelo país para que ele fique lá, porque lá eles vão apresentar para ele condição de fazer estudos, condição de aprimorar aquela questão, laboratórios e assim por diante. E muitas vezes nós não fazemos o mesmo aqui. Nós não temos a condição de também fazer a mesma coisa. Nós não temos como ofertar isso. E aí nós perdemos esse profissional. Então, a discussão hoje nas universidades é que a gente tem a condição de ter laboratórios suficientes, de ter preparação para que eles fiquem, de ter oportunidades e também pagar bem o profissional. Hoje nós temos, por exemplo, uma discussão muito grande, se você me permite entrar até no outro campo, nós temos uma discussão muito grande que é a carreira de Estado para engenheiro. Nós temos uma discussão muito grande do salário mínimo profissional. Nós temos uma discussão de que nós entendemos o seguinte: se nós temos uma quantidade de profissionais que nós queremos manter aqui, para mantê-los, nós precisamos ter condição de sustentá-los. Então, nós temos que ter valorização da profissão, valorização do profissional, que muitas vezes ele é valorizado fora e ele fica por lá. Então, nós temos essa dificuldade. Obviamente, se você pensar o seguinte, vamos pensar um pouco assim, extrapolando a nossa conversa,
Vamos pensar o seguinte: nós estamos procurando um profissional na área que trata uma doença tipo Parkinson, por exemplo. Aí você vai procurar um profissional lá fora, ele é brasileiro. Veja, ele está lá nos Estados Unidos, ele é brasileiro. Nós temos um profissional que cuida, porra, o cara é um especialista e tal. Tem no mundo. A gente vai lá procurar, muitas vezes ele é brasileiro. Ele saiu daqui com uma ótima formação e foi para lá, se aprimorou, fez doutorado, participou, está lá fazendo pesquisa o tempo todo. Então, nós estamos perdendo isso. Isso é importante que nós tragamos de volta. Agora, o que nós temos que ter? Condição para isso. Não é? Nós temos que ter condição para isso. Não adianta nós colocarmos, olha, preciso segurar. Nós temos que segurar com valores também, né? Ele tem E que eu vou te ter. falar uma coisa, Muitas Murilo, vezes. não é uma questão só de dinheiro, não, porque a Ásia fez isso. Não. A Ásia fez e a África está fazendo isso, pegando as Uhum. suas grandes mentes, mandando para fora, mandando para a Europa, mandando para os Estados Unidos, E e trazendo de depois volta. recrutando esse pessoal de volta. Claro, claro. É isso. E, na verdade, é o seguinte: quando você fala com um cientista, a preocupação maior dele é ter o espaço para trabalhar, é ter o laboratório que ele possa desenvolver, é ter a matéria-prima que ele possa colocar. Muitas vezes o cientista ele não está só preocupado com os valores que ele vai receber, ele está preocupado se ele pode aprimorar aquele estudo que ele está fazendo. Então, para isso, nós temos que dar essa condição. Obviamente, eu estou dizendo, a questão financeira também vem junto. Mas se ele, principalmente, precisa de um espaço. Ele precisa ser que nós apostemos nele. Então, essa é uma grande discussão. Eu acho que, por exemplo, se vamos falar de engenharia, vamos falar de tecnologia, vamos falar do agronegócio, o agronegócio cresceu pela tecnologia, Sim. pelo avanço da engenharia, pela engenharia, pelos estudos que são colocados. Nós estamos falando, por exemplo, nós estamos vamos pensar um pouco numa participação de países. Vamos pensar um pouco, olha, pô, nós estamos querendo fazer, veja, essa é a minha opinião, e eu posso, a minha opinião, como eu não sou um especialista político e tarará, eu posso errar. Então, me Lógico. perdoe nas minhas Não, sem colocações, problema nenhum, porque fica tranquilo. elas são minhas. Mas eu acho o seguinte: como você vai fazer? Se você quiser fazer colocar a China, por exemplo, para participar de um Mercosul, por exemplo, de uma outra questão, é desleal, porque ela tem custos menores, impostos menores, juros menores. O que ela vai fazer? Ela vai comer tudo, ela vai pegar tudo para o lado dela. E a gente tem que pensar nisso. Aí nós vamos pensar no crescimento na engenharia, por exemplo. Eu vou falar uma coisa para você, eu acho que você tem essa dimensão. Nós temos aqui em torno de 350 mil profissionais, né? 350 mil, vamos falar, nós temos 1 milhão e 200 mil engenheiros no país. 1 milhão e 200 mil engenheiros no país. Eu ia falar de São Paulo, vamos falar do Brasil. 1 milhão e 200 mil engenheiros. Nós temos engenheiros. A China forma 1 milhão e 100 por ano. Entende isso? Essa dimensão? Obviamente, tem um maior número de pessoas, mas pensa um pouco nisso. Se a gente pensar per capita, eu vou dizer uma coisa que a gente vai ficar assustado agora. Per capita, quem tem mais engenheiros é o Irã. Entende isso? Então, nós temos que pensar nisso claramente. Como é que nós queremos? Qual país desenvolvido, crescimento tecnologicamente, com essa posição que nós queremos? Nós temos que ter essa condição. É isso. Não, eu concordo com você. Existem grandes mentes aqui no Brasil, por exemplo, Mariângela Hungria, que agora, recentemente, acabou de receber o Prêmio Nobel de Alimentação. Quer Sim. dizer, ela tem um trabalho fantástico dentro da agricultura, né? É uma engenheira
assim, fenomenal, respeitadíssima em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos grandes nomes aqui na Embrapa, né? Sem A dúvida, Embrapa, sem dúvida. a Embrapa ali Mundial. é um fenômeno. O quanto de pesquisa eles desenvolvem, o quanto de coisa boa aqueles engenheiros que estão ali fazem, mas é justamente por conta do que você disse. Agora, eu quero colocar um outro ponto aqui, que é o seguinte: como é que a federação enxerga o fortalecimento da integração entre os institutos públicos de pesquisa, no Brasil ainda são poucos, as agtechs, que têm surgido aí com muita frequência, e a engenharia privada? Olha, é muito importante que nós tenhamos isso juntos. Nós, na federação, falamos muito da engenharia unida, entendeu? A gente diz o seguinte: como é que a gente pode discutir a engenharia unida, que é juntar entidades, associações, academia, sindicatos de engenheiros e a indústria e as empresas. Essa é uma grande engenharia unida. Se nós tivermos isso, nós temos condições de avançar. Se nós tivermos essa discussão, é muito importante que nós façamos isso. Nós temos que buscar isso. Quando a gente fala, por exemplo, da carreira de Estado para engenheiro, é que a gente pensa o seguinte: de que forma que nós podemos fazer essa cadeia tecnológica avançar? Quando você fala em carreira de Estado, por exemplo, você quer discutir, vamos pensar numa prefeitura. Prefeitura que um cargo, estou falando de uma prefeitura pequena, então um cargo que é de engenheiro, eles nomeiam uma pessoa que não tem essa condição. E a gente não vai desenvolver. Nós precisamos buscar isso. Não que as outras profissões, lógico, todo mundo junto, a união faz a força. Tudo dá certo. Mas se nós pensarmos dessa forma, nós vamos trazer o Brasil cada vez mais para frente. Se nós pensarmos, nós temos que pensar em juros, nós temos que pensar em impostos, nós temos que pensar de que forma que nós podemos botar isso para frente. O Brasil precisa de valorizar mais, Murilo. Isso é o meu ponto de vista, a meritocracia. A Sim, meritocracia. Se você tem um exato. profissional altamente qualificado, não adianta você tentar pegar outra pessoa que é de outra área só porque ele é amigo de não sei quem e colocar ele para ser o chefe daquele que é altamente qualificado. E nesse ponto Perfeitamente. você falou algo aí sensacional. Essa sinergia entre as engenharias é que vai fazer com que o Brasil perca a grande dependência que tem de fora. Inclusive, até gostaria de saber a opinião da federação em relação à nossa dependência excessiva de softwares estrangeiros. A nossa soberania estaria, de alguma maneira, sendo prejudicada com essa dependência que a gente tem de softwares estrangeiros, por exemplo? Então, olha, que nós temos condição de avançar muito nessa área, muito. Agora, nós temos que ter investimento grandes, pensando exatamente nisso. Nós pensamos muito na soberania tecnológica. Ah, Essa é a parte que a federação discute muito. Nós temos que ter a soberania tecnológica. E é exatamente nisso que você está falando. É necessário que nós tenhamos aí esse entendimento. Se nós quisermos um país desenvolvido, nós temos que ter a soberania tecnológica. E a soberania tecnológica tem que ter o investimento, tem que ter a participação do governo, tem que ter, nós temos que pensar de que forma que nós podemos adotar isso. Aí, quando a gente fala de uma concorrência com outros países, é exatamente nessa questão de oportunidades, de investimentos, de pensar um pouco em cima disso. De que forma que nós podemos estar adotando isso? Como que nós podemos estar buscando essa tecnologia para nós? Nós temos cabeças pensantes aqui que é uma coisa assim fora do comum. Nós temos excelentes profissionais. Se você pensar, se você vai na área, como você falou, na área da medicina, nós temos os melhores médicos. Se você vai na engenharia, nós temos profissionais que estão lá desenvolvendo esse processo. E assim por diante. Nós temos uma empresa de aviação aqui,
A Embraer, por exemplo, é uma empresa fantástica, talvez a terceira do mundo, se não for a segunda já, do mundo. Tem exportação até e totalmente nacional. Ainda bem que não foi feita aquela compra da Boeing e tal, né? Vamos deixar de lado, mas totalmente nacional. Então, nós A temos prova disso cabeça. é que o único avião agrícola do mundo movido a etanol é brasileiro, que é o Então, Ipanema, de fabricação da exatamente. Embraer. Então, totalmente isso. Então, ela já vendeu, até está fazendo agora o Evital, né? Aquele avião que sobe como helicóptero. Então, pensa nisso. Nós temos condição de avançar muito. E a soberania tecnológica é isso. A gente ter essa condição. Aí, quando você fala de software, exatamente isso. Nós precisamos ter um investimento em cima disso. Agora, quando a gente quer concorrer com juros dessa forma, com impostos colocados dessa forma, é impossível a gente concorrer dessa maneira. Você Você fala, acha que como a que gente vai faz? ficar para trás, por exemplo, na questão da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, ela está assim, numa escalada muito grande, né? E Muito precisa da grande, engenharia total muito na grande. questão da inteligência artificial. E eu até ouvi uma frase interessante, Murilo, essa semana, que foi o seguinte: antigamente você chegava no hotel, você perguntava se tinha luz elétrica. Depois, você chegava no hotel, você perguntava se tinha Wi-Fi. A Isso. partir de agora, você vai chegar no hotel e perguntar se tem inteligência artificial, porque é assim que a coisa vai ser. Como é que você vê a evolução da engenharia brasileira dentro da inteligência artificial? Bom, ela é completa, né? A engenharia brasileira tem que estar com a inteligência artificial andando junto, trabalhando nesse processo. Esse é um processo que precisa ser muito bem, ele vai demorar um pouquinho ali, não muito, mas vai demorar um pouco para a gente fazer todos os ajustes, porque ela tem que ser usada para o bem e tem que ser usada para o desenvolvimento, né? Ela não pode ter uma outra forma de utilização. Muitas barreiras aí já foram transportadas, transpassadas, que é, por exemplo, o cara dizer o seguinte: a inteligência artificial vai tirar muito emprego. Não, ela vai desenvolver melhor. Nós vamos ter que aprender mais sobre isso. Nós vamos ter que trabalhar de uma forma muito mais intensa. E, obviamente, a cobrança vai aumentar o nível, né? Você vai, aquela cobrança que era embaixo vai ser bem para cima. Então, nós vamos ter que ter essa discussão com muito mais vigor. Você falou que na eleição de outubro agora vocês vão apresentar para os candidatos mais uma vez o projeto Crescer Brasil, mostrar é, as questões que a gente precisa. Aliás, até um ponto que eu lembrei agora, faz muito tempo que o Brasil não tem grandes obras de engenharia, né? Por exemplo, faz muito tempo que a gente não tem uma Itaipu sendo construída, faz muito tempo que a gente não tem grandes ferrovias, né? As ferrovias que estão terminando agora começaram há 30 anos atrás, né? Uma ponte, né, como aquela do Rio de Janeiro, você não tem isso mais. Então, o Brasil está parado na questão da engenharia. Qual é que você considera a pauta inegociável para o setor produtivo que vocês vão apresentar para os candidatos a presidente da próxima eleição agora? Olha, nós temos algumas questões. Uma delas, assim, a fundamental, que a gente diz o seguinte: nós temos que terminar as obras paradas. Esse é o negócio. Obra parada, por exemplo, é a mais cara que existe. A mais cara que existe é a obra parada. Então, é terminar as obras paradas. Eu acho que isso já é um processo bem importante. Eu acho que nós temos que investir muito no transporte coletivo. Nós precisamos lembrar disso, que as capitais, as grandes capitais, já não vão suportar mais carros o tempo todo. Então, pensar no transporte coletivo com qualidade. Nós temos que pensar, e a gente está vendo aí isso aflorar a todo momento. Nós temos que pensar nisso. Nós temos uma condição aqui melhor do que todos os países. Nós temos uma energia limpa, com abundância. Nós temos uma energia que pode ser muito bem usada.
E esse é um fator fundamental para o crescimento do país, para o desenvolvimento do nosso país. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de colocações que nós estamos fazendo, de propostas. Propostas ligadas também ao meio ambiente, ligadas também ao saneamento, pensar de uma forma muito mais ampla para a gente poder ter isso firmemente. Então, acho que nós utilizarmos a energia, nós falamos até na energia verde, né? Nós falamos até nessa questão dos renováveis, nós estamos pensando aqui que nós temos a condição de ter uma energia mais barata do mundo. E nós temos tudo isso. E é limpa, sem poluição, sem nada. É tudo isso que nós temos que é super importante aprimorar. Agora, é claro que se a gente não tirar esses gargalos de juros, impostos e tal, a gente não tiver, nós não temos condição de avançar. Porque aí a indústria, por exemplo, nós tivemos aí uma discussão muito grande em que nós estamos falando de reindustrialização e o empresário está dizendo, se eu aplicar no papel, eu ganho muito mais e pronto. Não é? Ele diz, vamos aplicar no papel e, na verdade, o que nós temos que estar estimulando? Cada vez mais a indústria para ter qualidade de vida, emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento tecnológico. Tudo isso envolve uma grande discussão que precisa ser travada. Murilo, chegamos ao final. Eu adorei conversar com você, porque você abriu a minha mente em relação à engenharia. Então, eu acredito que se você abriu minha mente, você vai ajudar a abrir a mente de muitos outros ouvintes, espectadores nossos. Muito obrigado. Eu não imaginava antes quantos engenheiros eram necessários dentro de uma fazenda, por exemplo. E você me Verdade. mostrou isso claramente. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua participação aqui. Foi uma honra conversar com você e aprender com você, com essa experiência toda que você tem. Muito obrigado, viu? A honra foi minha, estou sempre à disposição, conte sempre conosco. Muito obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado. Gente, olha só como o esclarecimento, como a informação tem valor. O Murilo, de repente, ele abriu um universo aqui na minha mente. Olha só, a engenharia ela participa de tudo. Ela participa no alimento, ela participa na obra, ela participa na roupa, ela participa no carro, ela participa na produção do alimento. Ela está em tudo na nossa vida. Eu conversei com o Murilo Pinheiro, que é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. E o tema foi inovação pode impulsionar o próximo ciclo do agro. Só que ele foi muito mais além. Ele mostrou para a gente que, além do agro, pode impulsionar o Brasil como um todo. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe comentários aí para nós e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.